Olá, gente linda! Estamos começando agora o programa Arte na Rede com Caterine Beltrão. Pois é, sabe onde estamos? Nós estamos nos fabulosos jardins do Country Club de Nova Friburgo. E quem é que está por trás disso, desses jardins? É o engenheiro Glasiur, lá do século XIX, que era, e continua sendo, enfim, né? Não é porque passou tanto tempo, era o paisagista do imperador. Para quem não sabe, né, nós também tivemos aqui em Friburgo a Praça Getúlio Vargas, que ele também, né, fez lá todo um paisagismo, e também no Rio, a Quinta da Boa Vista, o Campo de Santana, enfim, coisas lindas, né, que ele fez, que ele montou, que ele pensou, uma coisa maravilhosa. Bem, e também estamos iniciando o ano de 2020, vejam só, e esse ano de 2020, ele é bem significativo. Por quê? Na numerologia, ele representa o número 4. E o que é o 4? O 4 é a estabilidade, é a segurança. Segurança no fazer, segurança no comer, segurança no fazer comida. Estou falando isso por quê? Porque hoje o tema vai ser gastronomia e arte. E é aí que vem o nosso convidado, que eu vou apresentar. Ele é formado em gastronomia no Japão. Ele também trabalhou em alguns restaurantes até ter o seu próprio restaurante em 2000. Ele é professor, ele é consultor, ele atualmente está fazendo consultoria no restaurante Chalé do Barão, aqui mesmo, né, em Nova Friburgo. E vamos então a dar as boas-vindas ao chefe Tunei Fujimaki. Muito obrigado pela oportunidade de participar do programa Arte na Rede, falando sobre a arte culinária, né, sobretudo a arte culinária japonesa, onde a gente tem exatamente o foco na arte, não no apenas se alimentar, não apenas em preparar uma comida, mas sim dar um toque artístico, totalmente voltado a um visual, a um paladar, às cores. Isso é o mais importante da culinária japonesa. Que coisa linda, vocês estão percebendo que vem coisa boa por aí, né? Tunei, me diz como é que você começou a trilhar esse caminho de gastronomia na sua vida? Bom, eu iniciei muito cedo, né? A influência do meu pai, sobretudo, a minha mãe, ela não tem esse veio artístico da culinária, ela gosta de preparar comidas, mas o artista da casa na cozinha era o meu pai. Então, desde 8, 10 anos de idade, eu já me aventurava na cozinha. Nossa, até um período onde meus pais viajaram para o Japão. Eu devia ter em torno de 9, 10 anos de idade, e eu tive que preparar minha própria comida todos os dias, né? Eu tive uma assistência da família, meus tios, minhas tias estavam perto, mas o preparar comida era comigo mesmo. Que idade você tinha? Eu acredito que uns 9 anos de idade. Pois é, né? Gente. Bom, não quero falar nada, vamos continuar. Isso. Então, isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos, e aos 17 anos eu tive a grande oportunidade, a grande escolha da vida, né? O que eu iria fazer a partir de então? Eu tinha terminado o colégio, né? Me formei aqui no Colégio Anchieta, e no dia 2 de janeiro eu iniciei um estágio dentro do restaurante Azumi, em Copacabana, onde eu permaneci por 2 anos, sendo que o segundo ano eu já tinha bagagem suficiente para poder comandar o sushi bar, ou seja, eu já era um sushi man, formado, porém não completo.
E no segundo ano eu atuei como sushi man único da casa e decidi que era pouco, faltava conhecimento, faltava saber falar a língua, faltava saber o verdadeiro espírito da cozinha, a arte culinária. E isso eu decidi ir para o Japão. Que maravilha! E aí eu estou vendo o seguinte, você está com um livro aqui, rapidamente, que depois nós vamos mostrar com mais detalhes, que atesta isso que você fez no Japão. Exatamente. Né? Então, foi um período de 2 anos no Japão, onde eu passei num restaurante muito sofisticado em Tóquio, e nesse restaurante, um pouco diferente do ritmo que nós conhecemos aqui no Brasil, os próximos ajudantes a se tornarem chefe, eles demoram em torno de 15 a 20 anos acompanhando o mesmo chefe. Então, eles só vão ter a oportunidade daqui a 15, 20 anos. É bem diferente de um curso de 15 dias ou um mês, Exatamente. Né? Ou mesmo aqui no Brasil, que a pessoa trabalha 1 ano ou meio ano e diz que é muito bom e já abre uma casa, né? Então, o ritmo é outro. De qualquer forma, eles me proporcionaram uma situação inédita lá, que era a possibilidade de um estrangeiro, entre aspas, apesar de eu ter o sangue japonês, são 4 avós japoneses, né? Uma parte do meu pai da região de Niigata e a parte da minha mãe da região de Hiroshima. Então, eu tenho 4 avós japoneses, mas eu não dominava a língua, eu não falava o japonês e não conhecia muito da cultura. Então, eu fui em busca disso, de conhecimento da cultura, e eu tive a oportunidade de estar em um restaurante e participar de toda a vida dentro desse restaurante sofisticado. Maravilha. Sendo que o chefe, como era muito famoso no Japão, tinha programas de TV, era professor do Instituto de Culinária de Tóquio, ele me ofereceu uma oportunidade de ser lançado, inclusive no Japão, como um novo, um propício chefe, né, um futuro chefe, né? Beleza, e é isso que a gente vê então no livro. Exatamente, é um atestado onde o meu chefe está e eu estou configurando como um dos próximos chefes que estariam atuando no Japão. Maravilha. Vamos falar do instrumental, né? Que se prepara, com o qual, né, se prepara a comida japonesa. Você trouxe aqui algumas facas, né? E eu tô assim, até com medo, né, de ver essas facas. Eu queria que você apresentasse algumas delas, pode ser? Sim, inicialmente eu queria falar dos instrumentos, né? Antigamente, o cozinheiro japonês, o sushi man, ele sempre vinha carregado de algum mistério, o que ele tem a mais do que os outros. E exatamente são os instrumentos. E os instrumentos japoneses, eles propiciam um trabalho muito mais afinado, muito mais refinado e artístico. Podemos usar uma faca de cozinha, onde nossa mãe, qualquer casa hoje tenha. Você pode usar para fazer o sushi, sashimi? Pode. Porém, somente com instrumentos específicos de valores altos, você consegue atingir um nível de artístico interessante, né? Então hoje eu queria mostrar alguns instrumentos e uma proximidade dos preços, né? Por exemplo, nós temos aqui uma faca. Essa aqui é uma faca de limpeza de peixe. O que acontece? É uma faca pesada, deve ter aqui em torno de 1,5 kg a 2 kg, um aço grosso, espesso, para você cortar as espinhas de peixe. Algumas delas da espessura de um dedo fino. Então você precisa ter a lâmina boa, tem que ter peso e tem que ter força. Isso talvez seja um dos motivos para que as mulheres no Japão não atuem como chefe de cozinha. As pessoas aqui no Brasil tinham um conceito
que as mulheres não podem se tornar sushi woman ou, né, o sushi man é exclusivo dos homens, eu acredito que seja um pouco de folclore misturado com a intensidade do vigor físico que é necessário para uma cozinha japonesa. Então nós temos uma faca, o nome dela é Debabocho, exclusiva para limpeza de peixe e grande, normalmente, né? Nós temos a segunda faca, que é uma faca mais fina, uma lâmina mais fina para corte de legumes, né? É bem interessante essas facas, porque todas elas enferrujam muito rápido. Então a gente sempre tem que ter um pano à mão e sempre estar limpando a faca, porque 2, 3 minutos com a faca molhada e parada já começa a oxidação dela, né? Nós temos esse formato, que seria um formato para a região de Tóquio para cima, ou seja, de Tóquio subindo para o norte, eles usam esse tipo de faca. E nós temos aqui uma faca mais retangular, que é o mesmo propósito para legumes, aonde nós utilizamos de Kyoto para baixo, ou seja, de Kyoto para o sul. Interessante, essa é bem diferente, isso, do que a gente está acostumado. O que acontece com essa diferença? Ele reflete exatamente na qualidade do trabalho. É considerado que a região de Tóquio para cima, ainda como a última morada do imperador, não foi desenvolvido a arte culinária. Então seria alguma coisa assim do tipo dos bárbaros, e para baixo, Kyoto, Osaka descendo, seria as últimas residências da família imperial, onde eles desenvolveram a culinária, outras artes também, e eles dizem que é algo mais refinado naquele local, né? Então eles também modificam no formato da faca. Nós temos aqui uma faca simples. Essa já é uma faca que ela não enferruja, né? É uma faca de aço inoxidável, mas para utilização de corte de carne, de algum alimento tipo frango, porco, ela é mais parecida com as nossas. Isso, exatamente. Assim, né? Ela é do formato que a gente chama de Zorin, é um estilo alemão. Então, ela também está na culinária japonesa exatamente porque está sendo muito difundido todos os tipos de culinária. Ai, meu Deus, essa daqui. Isso. Essa aqui é o símbolo até do meu trabalho, né? Essa faca eu pedi para que fosse preparada no Japão depois de 20 anos de carreira, 20 anos de culinária japonesa. Eu solicitei para que fosse preparada da forma correta. Ela levou em torno de 3 meses para ser confeccionada. Ela tem a mesma configuração das espadas japonesas. Eu ia falar isso. Ela é aquela forja, o aço temperado várias vezes, né? E por isso levou 3 meses para ficar pronta, né? Essa é uma das facas que eu considero assim símbolo de um trabalho perfeito. E o custo dela realmente ultrapassa os 12 mil reais, né? Então não é... Joia, né? É uma faca que corresponde bem a um trabalho especial, né? E aqui, só para exemplificar, essa é uma faca um pouco menor, mas é um presente que eu ganhei do meu chefe no último dia de trabalho. Ele me presenteou com uma faca onde ele utilizou no seu aprendizado. Essa faca, ela tem um aço um pouquinho acima do nível médio, então a lâmina dela brilha totalmente e o aço é um aço especial, porém essa faca ela não tem uma lâmina muito comprida, mas ela exerce um trabalho perfeito para um trabalho específico da culinária japonesa, né? Ela tem uma lâmina mais afiada do que as outras. Meu Deus do céu. E nós trabalhamos, por fim, com um haste de metal, ainda mais se tratando de peixe, porque a madeira e o bambu acabam absorvendo aromas e gostos. Então, a gente trabalha com de metal, onde a gente limpa e não transfere o gosto de um peixe para o outro, e não existe a troca. Maravilha. Bom, vocês estão vendo que temos muita coisa para se falar ainda, né? Mas, infelizmente, o primeiro bloco tem que acabar. E estamos daqui a pouco começando o segundo bloco. Até já!